E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre trovadorismo. Trovadorismo foi um movimento literário que surgiu no século XI, lá no sul da França. Ela foi a primeira escola literária que surgiu. Então vamos entender qual foi o contexto histórico no qual ela estava inserida, tá? Primeiro, sociedade religiosa. A Igreja Católica ela dominava inteiramente a Europa. Então, por conta dessa dominação da Igreja Católica, a gente percebe que era um momento onde o teocentrismo reinava. E o que é o teocentrismo? É Deus como centro de tudo. Outro ponto é que o homem ele era um ser secundário ali, ele estava à mercê dos valores cristãos. Sendo assim, a igreja medieval, já que estamos na Idade Média, ela determinava tudo o que ia acontecer, justamente por isso influenciava bastante tanto no comportamento quanto no pensamento do indivíduo, tá? Desse homem, desse ser humano. Outro ponto é que naquela época, naquele momento, ocorria o sistema feudal. Então, as pessoas elas viviam ali de forma meio que miserável, né? Era uma economia de subsistência, plantava para poder comer, era dessa forma e também acabava sendo autossuficiente, né? Porque você planta, você come. E tem um detalhe, o detalhe é que os donos dos feudos eles tinham um poder, uma liberdade. Por quê? Porque eram donos dos feudos, que eram os pedaços de terra, né? Então eles cediam para que os camponeses pudessem plantar e morar. Em troca, os camponeses eles serviam a esses donos de terra, esses donos dos feudos. Naquele momento, também existia uma relação de vassalagem. E o que é uma relação de vassalagem? Bom, tinha o suzerano e tinha o vassalo. Todos dois são nobres, só que um tem terra, o outro não tem terra. O suzerano, ele tem terra e ele cede essas terras para o vassalo. Então, o vassalo, ele acaba tendo uma lealdade para com o suzerano, né? Pois ele cedeu terra para ele. Como a Igreja Católica dominava aqui esse momento de forma bem intensa, somente o pessoal da igreja que tinha acesso à educação, sabiam ler, essas coisas. Só para a gente enfatizar aqui uma parte do tempo, né? Estamos falando agora da primeira época medieval. Nesse momento, ocorre a primeira fase da história de Portugal. E essa fase, ela está diretamente ligada à independência do Reino de Portugal. Está diretamente ligada à formação do país, Portugal, né, como reino independente. Então, essa primeira época medieval tem tudo a ver com isso. E também o conjunto de suas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores, por isso o nome da escola, trovadores, para serem cantados em feiras, festas, castelos, nos últimos séculos da Idade Média. Agora vamos entender um pouco algumas características daquele período e também algumas características do trovadorismo em si, né? Da escola literária. Naquele período, a educação da sociedade ela tinha caráter militar. Então, os homens eles eram treinados para se tornar cavaleiros, né? E se tiver guerra, guerrear, defender suas terras, suas nações, desse jeito. Tinham os princípios. Quais eram os princípios nesse momento aqui, nesse período? Honra, lealdade e dignidade.
Então percebam que a lealdade tem tudo a ver com aquele sistema feudal, né? Você tem que ser leal ao senhor feudal, aos senhores dos feudos. E também outro princípio que realmente era a base era o princípio cristão. Tudo que fosse acontecer primeiro tinha que dar importância à parte religiosa. A parte religiosa vinha sempre em primeiro lugar, tá? O bem espiritual antes de qualquer outro bem, bem material, emocional, o espiritual sempre em primeiro lugar. E uma característica aqui da escola literária é que as poesias trovadorescas, elas sempre estavam acompanhadas de instrumentos musicais, palavras mais música, né? Palavra mais instrumento musical, dança, sempre tinha um detalhe além, não era só a palavra como estamos acostumados aqui atualmente, tá? Agora, falando um pouco sobre o trovadorismo em Portugal, a língua que eles falavam era o galego português, e sofriam influências aí de outros dialetos e outras regiões também. O marco inicial do trovadorismo em Portugal foi a obra A Ribeirinha. E também existem os cancioneiros. O que é os cancioneiros? É uma coletânea, tá? É uma coletânea de cantigas. Aí tem Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro da Biblioteca Nacional e Cancioneiro da Santa Maria. Prestem atenção, citei 4 cancioneiros para vocês. 3 deles têm tom social, tá? Eles vão estar voltados aí, a temática deles estarão voltada para o que está se passando na sociedade, tá? Algo relacionado ali ao que estão vivendo. E o último, que é o Cancioneiro de Santa Maria, tem tom religioso, que não é nada surpreendente, já que estamos falando de um período onde Deus está ali no centro de tudo. Agora vamos falar de uma parte bem legal, que é a literatura do trovadorismo. E na literatura do trovadorismo existem os gêneros, né? Tem o gênero lírico e tem o gênero satírico. Vocês já sabem o que é gênero literário, né? Então, quando falamos de gêneros líricos, se trata de emoção, de sentimento. Quando falamos de gênero satírico, estamos falando de crítica, certo? Uma crítica a algo ou a alguém. Vamos por parte. No gênero lírico, o que predomina, lógico, é a emoção, e temos 2 tipos de cantigas dentro desse gênero, que é a cantiga de amigo e a cantiga de amor. Na cantiga de amigo, o que acontece? O eu lírico, que é quem sente dentro do poema, dentro da poesia, ele tem que ser feminino. Nesse poema, o tema é a saudade que o eu lírico feminino sente do seu amado, que ele pode chamar de amigo, mas na verdade é amado. Você vai perceber que dentro da temática também haverá referências à natureza e um paralelismo. O que é um paralelismo? É uma combinação ali de refrãos, certo? Já na cantiga de amor, o trovador ele vai assumir um papel assim de eu lírico masculino. Só pode ser masculino. E esse eu lírico, ele mostra um amor impossível, não correspondido, porque ele vai estar ali apaixonado por sua senhor ou por sua senhora. Depende da obra. Tem algumas que chamam sua senhora, outras que chamam sua senhora. E então, como há essa diferença de classe, há uma diferença assim, muito grande, gritante, esse amor é impossível. Então, a mulher é idealizada, está ali num lugar inatingível, certo? Então, é um amor
impossível quando falar de sofrimento, de inferioridade do eu lírico masculino. Estamos falando de cantiga de amor. E falando um pouco agora sobre o outro gênero, que é o gênero satírico, dentro do gênero satírico nós temos dois tipos de cantiga também, cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Na cantiga de escárnio há uma crítica, só que essa crítica ela é indireta, tem um tom de zombaria, só que não é citado o nome do que está sendo criticado. Já na cantiga de maldizer, é uma crítica também, só que dessa vez ela é direta. Então, o nome da pessoa ou da coisa que está sendo criticada é citado. Então, essa pessoa é citada e muitas vezes tem um teor aqui de baixo calão, tá? Pode haver palavrões, a cantiga de maldizer é um pouco mais pesada. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os criadores e os intérpretes das poesias trovadorescas. Temos os trovadores e temos os jograis. Quem são os trovadores? Quem podem ser os trovadores? São nobres que escrevem, né? São os nobres compositores. Nesse caso aqui, os trovadores eles não podem recitar, eles apenas compõem, senão eles seriam considerados fidalgos. E fidalgos significa filho de algo, é como se houvesse ali uma desvalorização de um pai nobre e uma mãe que não faz parte da nobreza, certo? Então, eles não poderiam recitar as suas composições, senão eles estariam descendo um nível ali na classe social. O outro é o jogral, né? Os jograis, esses sim, recitavam. Eles recitavam em praças públicas, nos palácios, em festas. A diferença é que os jograis, eles podem subir de nível, né? Eles podem se tornar um dia compositores. Já os trovadores, eles não podem recitar de forma alguma, a não ser que queiram declinar, certo? E isso, galerinha, nossa aula sobre o trovadorismo, sobre as cantigas. Logo, logo tem mais conteúdo aí para vocês. Beijo!